participação dos jovens da federação de UMP, que organizou o trabalho, e a participação de cada UMP. A reunião desses grupos é o que está proporcionando esses momentos tão preciosos. Agradecemos também os grupos de cânticos, os corais, e que comece realmente, a partir do trabalho de vocês, um despertamento espiritual, um despertamento evangelístico e missionário, tão necessário para a igreja. Creio que não é mais tempo para brincarmos com bolha de sabão ou adoçarmos o nosso paladar com algo tão doce. Cremos que esse é o momento oportuno para nos despertarmos para uma tarefa muito grande, preciosa, e que certamente encontra-se como prioridade na agenda do nosso próprio Deus. Eu trouxe uma pequena atividade para vocês, mas só aqueles muito valentes, muito corajosos hão de participar. Eu devo ter pelo menos aqui uns 24 formulários. Não dispense o formulário. Receba o formulário e procure responder. Não fique triste se você não conseguir responder. O objetivo é esse mesmo. E não precisa mostrar para ninguém, apenas faça como Maria. Guarde a sua decepção no seu coração. O caso de Maria é a alegria, da mensagem evangelística. Então, eu vou pedir a esse jovem simpático aqui, o Paulinho, ele vai olhar no semblante de vocês, e vai ter uma iluminação, e vai colocar o formulário na mão aleatória, mas tem que ser jovens que estão participando, evidentemente, aqui da igreja e do nosso presbitério. E reserve aí umas 4 folhas lá para o pessoal de cima, né? Tem alguém de cima? Tem muita gente. Vamos começar, meus irmãos, com uma oração. Eu quero pedir a um dos presbíteros desta igreja, Trindade, que olha, tem alguém aí? Presbítero da Trindade? Nenhum presbítero da Trindade? Tem o Miguel aqui. Pode orar. Ó Deus, nós que somos gratos. Graças a Deus pela tua bondade, pela tua misericórdia nas nossas vidas. E graças a Deus em poder estar reunidos em tua casa, onde aqui reúne o presbitério. E pedimos que tu continua abençoando os moços que programaram esse trabalho. Para que em tudo nós possamos estar dando um desejo de louvor e adoração aqui. Entregamos em tuas mãos o teu servo que tem a responsabilidade de transmitir os teus ensinamentos. Eu esteja abençoando, sustentando e nos iluminando com o teu Santo Espírito para poder entender o que queremos aprender nesta noite. Perdoa as faltas, os nossos pecados e nos dê uma vida melhor diante de ti. Eu te peço agradecido em nome de Cristo. Amém. Amém. Esse formulário deve ser preenchido com dados atuais. Bem, as perguntas são feitas, a resposta tem que ser de personagens atuais. O que faz um homem numa cela escura, sem janela, sem nenhuma iluminação fétida? Há mais de 100 anos atrás, dentro de uma prisão, com 5 pesadas correntes no seu corpo, nos seus pés, nos seus troncos, e esse homem, todas as noites, ele é virado de cabeça para baixo, é suspenso por um bambu, e o único apoio
apoio que ele consegue é colocar os ombros no chão. E as noites são noites gélidas, noites frias, noites longas, daquelas que não terminam. Mas esse homem está ali. E esse homem chama-se Adoniram Judson. Esse Adoniram Judson, ele foi um grande missionário, mas grande por aquilo que realmente ele fez, apesar que se falássemos para ele que ele era grande, ele falaria: eu sou o menor dos menores dos servos de Deus. E esse homem trabalha tanto, e o trabalho dele é tão envolvente, e há tanto compromisso nesse homem com o sagrado Evangelho, que ele está numa prisão na Birmania, hoje em Myanmar, praticamente morto, e estava ali, ganhando a mais sublime das recompensas, porque ele falaria: se tivesse 1000 vidas, as entregaria e as submeteriam a esse suplício pela causa do Evangelho. Adoniram Judson, ele saiu dos Estados Unidos, foi para uma terra absolutamente estranha para atingir fundamentalmente aqueles indivíduos, aquelas populações chamadas de povos não alcançados. E eram milhares de pessoas. Então imagine você chegando na Índia, e para além da Índia havia uma multidão de pessoas. Eu trouxe um pequeno quadro do PowerPoint, mas o reverendo Leandro já não escutou totalmente. O reverendo Eduardo, posso lá? Não é que eu queira não, mas eu sou obrigado. E esses quadros que já foram esgotados ontem, ele tem alguns números impressionantes. Por exemplo, eu vou citar aqui, daqui a pouco o quadro aparece. A população do nosso planeta, 7 bilhões e 700 milhões de seres humanos. Isso, a cada segundo, movimenta-se. É um número assim assustador. Nós temos dificuldades de lidar com essas casas, com esses numerais. Chegamos com dificuldade na casa do milhão, mas quando ultrapassa, quando chegamos na casa do milhão, a coisa fica complicada para nós. Imagine que a população mundial, ela está agora, nesse momento, beirando a quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Dessas 8 bilhões de pessoas no mundo, quantos os irmãos acham que já foram alcançados pelo Evangelho? Talvez metade, porque nós temos aí, talvez, um pouco mais de 2 bilhões de católicos, e eu creio que o número se aproxima de protestantes, e o número de cristãos varia muito, né? Mas é um número considerável. E nós temos aquelas outras religiões muito grandes, o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, o islamismo, que a cada momento está ganhando seguidores em todo o planeta. É assustador. E as religiões mais atuais, há muitas religiões atuais, religiões que vão surgindo no decorrer dos séculos, vão se fixando, vão fazendo sincretismo com outras religiões, que nos assusta. E ainda um número excepcional, um número gigantesco de pessoas que não foram de nenhuma forma alcançados pelo Evangelho. Então, ontem nós ouvimos que
há um total, talvez aqui de 20% da população de Diadema, que ainda não foi alcançado pelo Evangelho. Bem, nós não podemos dizer com absoluta certeza que essa população ainda não foi alcançada em Diadema, que esses 20% não ouviram falar do Evangelho. Mas, meus irmãos, aqueles números que nós vimos ontem nos impressionam, porque nós temos uma cidade com aproximadamente 420 mil habitantes, e desses 420 mil habitantes, nós ficamos rindo ontem, rindo de dor, em verificar que apenas 1.700, 1.800 pessoas pertencem à fé, que eles chamam de fé reformada, mas é incluído, creio que, os independentes, até, imagine vocês, a presbiteriana renovada, que não tem nada a ver, exceto o nome, com a nossa igreja. E os setores em Diadema, muitas vilas em Diadema. Nós vimos ontem 11 bairros em Diadema. Eu fiquei também bastante assustado em saber que a população demográfica dentro de 1 quilômetro quadrado, então imagine vocês cercando 1 quilômetro quadrado, nós chegamos a um número extraordinário de 13.500 pessoas. Então você pode observar que realmente o campo está branco. É só você abrir a janela da sua casa, do seu apartamento, e olhar, e você vai verificar que ali está um campo em Diadema, que está branco. E nós precisamos buscar o Senhor realmente da seara e orar para que Ele mande mais homens, mande mais ceifeiros, mande mais pregadores do Evangelho. Bem, o que nós temos? Nós temos uma receita mágica para atingir essas populações? Bem, nós não temos, ninguém tem, não se inventou isso. Imagine vocês aqui que quando eu pastoreei essa igreja, nós só tínhamos essa igreja aqui nessa rua. Mas hoje eu estou informado que nós temos uma igreja aqui do lado e provavelmente 2 ou 3 igrejas aqui até a Nossa Senhora dos Navegantes. E se subirmos essa rua frontal, você vai encontrar outras igrejas. Se você for aqui na Vila Paulina, outras igrejas. Então nós temos em todos os bairros a presença de evangélicos. O que efetivamente nós não temos é a presença da teologia reformada, que é representada pelos presbiterianos. Imagine vocês que nós estamos realmente, como Ezequiel, no capítulo 37 do seu livro, diante de um grande vale de ossos secos. Porque não é simplesmente falarmos de um evangelho presbiteriano, porque isso não existe. Não é falarmos de um evangelho batista ou assembleano, ou seja lá da Igreja Mundial do Poder de Deus, não. Nós estamos falando do genuíno evangelho, do evangelho e único evangelho que pode realmente transformar vidas e as populações. Então, o que fazer? Bem, alguém tem uma receita pronta? Nós não temos uma receita pronta, mas aquilo que mais nos chama a atenção como cristãos é o que a palavra de Deus nos ensina. Por exemplo, no Salmo 67, eu queria que vocês fossem bastante rápidos aí na leitura. Vejam que beleza de poesia e quanto há de extraordinário nessa poesia, e ao mesmo tempo observem como Deus leva a sério o levar o seu evangelho a todas as nações. Por favor, alguém lê. Seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu fulgor, para que se conheça na terra o teu caminho. Pode continuar. Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Em todas as nações a tua salvação. Então, vejam, é quase que uma ordem imperativa. As pessoas precisam conhecer o quê? A salvação. As pessoas precisam reconhecer que Deus é Senhor. Vejam o Salmo 96, outro salmo.
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Entre todos os povos as suas maravilhas. Então, verifiquem que a nossa dificuldade é muito grande, porque o nosso campo missionário, ele é diadema, certamente, e aqui há muitas pessoas não alcançadas, mas é muito mais que isso. É o mundo. É o mundo. E por isso é muito difícil para nós entendermos, agora que nós estamos no século XXI, qual o sentido de Adoniran Judson, ele no século XIX, andar milhares de milhas náuticas, e ele chega no país e começa a pregar o Evangelho naquele país, ele entrega a sua vida a Deus, e é capturado, jogado dentro de uma masmorra, e ali ele pretende morrer, porque se soltarem, ele vai continuar pregando o Evangelho. A história nos diz que o único conforto dele é que a sua esposa, de uma maneira estratégica, colocava um pequeno texto da Escritura Sagrada dentro de um travesseiro que foi roubado, e levava para ele, e ali o carcereiro, com misericórdia dele, colocava para que os seus ombros descansassem, e aquele homem passava noites a fios, de cabeça para baixo, apenas apoiado pelos ombros, porque amava a obra do nosso Senhor, amava a Cristo Jesus, sabia que tinha que pregar o Evangelho a toda a criatura. Mas é o que leva, por exemplo, meus irmãos, um homem como John Wesley a pregar como ele pregava. Wesley, ele chegava a pregar por ano quase 800 mensagens. Isso parece que não significa muita coisa para nós, mas imagine os irmãos que um grande pregador, um homem que passa o tempo todo pregando, não passa de 100 pregações por ano. Hoje, com todos os recursos que nós temos, um pregador não chega a 100 mensagens por ano, mas Wesley, mais uma vez, John Wesley, ele pregava quase 800 pregações por ano. E alguns de nós ainda se acham no direito de criticar John Wesley. Nós gostamos de chamá-lo de arminiano, gostamos de dizer que ele tinha uma teologia da santificação complicada, mas o que somos diante de um homem que andava milhares de quilômetros e às vezes quando pregava arrebatava cerca de 5.000, 10.000, 15.000 almas. Esse homem traduziu livros, esse homem escreveu mais de 200 volumes, esse homem foi um homem que construiu gramáticas, ele editou dicionário, ele editou compêndios inteiros de teologia. Muito pelo contrário, John Wesley não é esse ignorante, pelo contrário, ele era um erudito que gastava a sua vida e gastou a sua vida. Ele gastou a sua vida porque faleceu em 1791, com 88 anos. Ele dizia que estava pronto, naquela idade, para andar 30 quilômetros, 40 quilômetros, a qualquer hora do dia. Ora, o que há nesse homem? Aonde encontra forças para pregar, senão o desejo da sua alma de cumprir esses mandamentos e essas ordenanças de Deus, que era levar o Evangelho a toda a criatura. Abra aí em 1 Colossenses, no primeiro livro, na primeira carta de Paulo, na carta de Paulo aos Colossenses, no primeiro versículo, no primeiro capítulo. Passem os olhos no texto, caminhem um pouco pelo texto, até você chegar ao versículo que fala que Ele nos transportou. E aí você vai continuar a leitura.
Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas. trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos transportou para o reino do seu amor. Filho do seu amor. Filho do seu amor. Então, a obra desses homens era uma obra de libertação. Ele libertava os cativos, ele libertava os presos, ele libertava aqueles que estavam mortos espiritualmente, aqueles que eram doentes espiritualmente, para o reino do Filho do seu amor. Há um texto muito precioso em Lucas 4, que os irmãos podem abrir. O que diz aí o texto de Lucas capítulo 4? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Olha só, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi guiado pelo mesmo Espírito. E foi enviado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, esses homens amavam as almas dos que estavam cativos, porque talvez a gente não perceba, e a gente tem que transportar aqui para Diadema, né, nessa multidão de pessoas, que é um clamor. Há um clamor dessas almas que estão no reino de trevas. Essas pessoas estão sendo massacradas, essas pessoas estão sendo mortas, essas pessoas estão caminhando para o inferno, e é terrível. E esses homens de Deus, eles tinham paixão por essas almas, porque seguiam os mandamentos de Deus. Observe o clamor, observe a exortação de Deus em Ezequiel capítulo 3. Veja o versículo 18, a partir do 18. O profeta Ezequiel. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue, da tua alma, da tua mão, o requererei. Olha só, eu vou avisar o perverso que ele vai morrer. E ai do perverso, porque eu avisarei. Mas se eu avisar o perverso que ele vai morrer, e se você não fizer nada, se você não se movimentar, se não houver um comprometimento seu em anunciar que há um Deus que liberta, um Deus que salva, o que vai acontecer? Nos será cobrado a morte ou a vida deste que está sendo tragado pelo inferno por Satanás. Isso é muito importante, porque os não alcançados clamam, e os não alcançados, eles ouvem de Deus o anúncio de que vão morrer. E certamente eles, muitos, evidente, temem por isso. E compete à igreja, nesse mesmo capítulo, se você observar os versículos anteriores, você vai verificar que Deus manda o profeta pregar o Evangelho, e que algumas pessoas de Israel, ou muitas pessoas de Israel, não vão dar ouvidos. Muito bem, mas é preciso então alcançar. O que leva, por exemplo, um homem simples, um remendão de sapato, fixar na porta da sua pequena empresa de remendar sapato, um mapa mundi, feito por ele próprio, e esse homem começa a orar, esse homem começa a suplicar, olhando para aquele mapa, e o clamor, segundo as notícias daquela época, milhares de pessoas estavam à beira da morte espiritual,
E esse homem na Inglaterra, ele olha para o seu mapa e chora enquanto ele remenda os sapatos. E então ele toma uma decisão. E ele prega um sermão maravilhoso no momento em que ele é enviado. E antes de ser enviado, o líder da sua igreja diz: olha, meu filho, fique quieto, sentem-se. Se Deus realmente quiser salvar, Ele vai salvar com a tua ajuda ou sem a tua ajuda. E esse homem, ele não se conteve com a resposta daquele líder. Ele começou a falar da necessidade de pregar o Evangelho. Então tomou um barco da Inglaterra e se movimentava em águas bravias para uma região muito longínqua, composta por povos não alcançados. Esse homem foi William Carey. O que leva William Carey a deixar o conforto da sua terra, o conforto dos seus familiares e a enfrentar um desafio deste tamanho? Porque ele sabia que havia pessoas que estavam morrendo, pessoas que estavam escravizadas, trôpicos, cansados, oprimidos nas masmorras espirituais do próprio diabo. Esse homem vai. Meus irmãos, algumas pessoas diziam que o William Carey, ele não tinha lá um bom intelecto, era um homem mediano. Mas na viagem que ele começou a fazer da Inglaterra até o seu ponto de estratégia, que era o seu campo missionário na Índia, ele aprendeu simplesmente 30 dialetos da Índia. O bengalês foi o principal. 30 dialetos ele aprendeu naquela viagem. E ao chegar na Índia, as pessoas não o recebiam com afetuosidade. Não havia carinho, não havia amizade, não havia ninguém para ajudá-los. Esse homem, ele precisa trabalhar numa fábrica de anil. Em seguida, ele perde uma filhinha. Em seguida, a sua esposa falece. E todos eles lidaram com essa questão. Mas ele é capaz de abandonar a Inglaterra. O sonho de muitos aqui é ir para a Inglaterra. Mas ele deixa o seu torrão e vai à procura dos não alcançados na Índia. E ele é considerado como um dos homens mais célebres. Depois que o trabalho dele foi feito na Índia, tornou-se um dos mais requisitados, dos mais nobres, dos mais carismáticos representantes da Inglaterra até os dias de hoje. William Carey é considerado como o pai das missões modernas. O que leva esse homem a entregar a sua vida a um povo tão estranho? Hudson Taylor. Os irmãos já ouviram falar de Hudson Taylor? Ele sofre muito para constituir ali os valores necessários para uma viagem, mas ele consegue a ajuda de muitas pessoas. Então ele vai e se decide agora um campo tão difícil quanto a Índia, e ele vai para a China. Meus irmãos, esse Hudson Taylor, ele passou mais de 40 anos pregando no meio dos chineses. Esse homem, ele depois de anos, ele orava a Deus tão sinceramente, com tanta competência, que ele pedia: Senhor, mande 30 obreiros para a China, e Deus mandava. E ele dizia: mande, Senhor, mais 100 obreiros, e Deus mandava mais 100 obreiros. E chegou um momento em que ele pedia 1000 missionários para Deus, e Deus mandava 1000 missionários. E é esse homem que estabeleceu o centro no coração da China, que nós conhecemos como o início das missões para o interior da China. Os irmãos sabem, os irmãos conhecem a China. São bilhões de pessoas na China. Para os irmãos terem uma ideia, no Brasil nós estamos com 210 milhões de pessoas, mas a China são bilhões. E quanto mais pregava,
Mas eles diziam: meu Deus, na China, milhões de homens morrem mensalmente sem o Evangelho. Como também William Carey pensava e sabia que acontecia lá na Índia. Milhões de pessoas morrem todos os dias na China, e de fato eram milhões ali. E há pontos que nós não alcançamos, nós precisamos alcançar, mas os obreiros são poucos. Senhor, mande, os recursos são poucos, mas Deus multiplicava. O que move um homem desse? O que move um homem desse a pregar o Evangelho em terras tão estranhas? Amor. Amor pela alma, amor pela palavra, amor pela vontade de Deus, amor em cumprir a vontade de Deus e sabendo que é necessário pregar o Evangelho. É preciso pregar o Evangelho. O que é que Paulo fala em 1 Coríntios 9,16? Vamos ver aí? O que Paulo diz lá? Em 1 Coríntios 9,16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque há de mim se não pregar o Evangelho. Olha, se prego o Evangelho, não tenho do que me gloriar. É o peso que está sobre mim. E ele diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Esse sentimento apostólico, esse sentimento de Paulo, é um sentimento que invade o coração desses homens mais próximos a nós. Henry Martin também, ele foi para a Índia pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, tem um em particular que eu gosto muito e eu não consigo entender esse homem. Disseram para ele: John Patton, você não pode ir para as Ilhas Hébridas. Os antropófagos vão te matar, como já mataram missionários, e você será devorado pelos homens. Então ele argumenta e diz: você é mais velho que eu, e daqui a pouco tempo você morrerá, e você descerá uma sepultura e será comido por vermes. Se essa for a vontade de Deus, vou para as Ilhas Hébridas e vou pregar o Evangelho lá, e eu não vou me importar se eu for comido pelos antropófagos. E ele, com a sua jovem esposa, vai para uma ilha chamada Ilha de Hana e começa a pregar o Evangelho. Meus irmãos, quantas vezes Patton não teve que parar a machadinha com o seu braço, ou escapar das lanças, das emboscadas daquelas ilhas, porque todos os dias havia uma emboscada para tirar a vida dele, e ele se manteve firme. Você, Patton, vai levantar o alicerce, vai levantar a sua casa sobre o alicerce dos missionários que foram devorados pelos canibais. E ele levantava. E um belo dia, cumprindo a orientação de Deus, John Patton, ele cavou um poço, e os índios canibais riram dele. E o que você faz? O que você está fazendo? Ele diz: eu vou trazer a vocês água de chuva. Sim, água de chuva, mas água de chuva de baixo? E ele diz: sim, água de chuva de baixo. Eles não sabiam o que era água potável. Eles usavam água de coco e usavam a água do mar, mas não conheciam água potável. Então aquele homem, com a orientação de Deus, cavou aquele poço e brotou água potável. E aquele chefe tomou a água e ficou admirado. E no outro dia, naqueles dias seguintes, ele chamou toda a população da ilha e mandava uma espécie de pregão dizendo: nós, a partir de agora, vamos adorar o Deus de Nissi, o Deus de Jeová, porque é aquele que ouve aos seus, e é aquele que mandou o seu filho morrer por Deus. Meus irmãos, eles trouxeram
toneladas de ídolos. Alguns foram esmiuçados, foram quebrados, foram enterrados, outros foram lançados ao mar. E a partir daquele momento, esses moradores dessas ilhas canibais começaram a entrar pelos portais eternos, porque um homem apaixonado pelas almas, John Patton, estava ali pregando o Evangelho. Terras que não foram sequer mencionadas nos mapas. E não poderia deixar de falar para vocês de David Livingstone, um grande escocês, missionário, que deixou tudo na Escócia e foi para a África. Ele fala que um determinado dia ele foi tomado por um leão que o pegou aqui pelo braço e o sacudiu como um cachorro sacode um gato. E ele não teve mais mobilidade nessa parte do braço. Morreu pregando o Evangelho e descobrindo rios, bacias, lagos na África. David Livingstone, recebeu diversos prêmios na Inglaterra, porque além de descobrir regiões que nem os africanos conheciam, lagos e rios que nem os africanos conheciam, ele pregou o Evangelho. Ele morreu orando. Depois que estava morto, um dos seus discípulos arrancou-lhe o coração e enterrou o coração perto da curva de um rio. E o seu corpo foi trabalhado, ele foi levado adequadamente para o porto, e esse corpo de David Livingstone encontra-se na capela de Westminster, na Inglaterra. Um dos maiores evangelistas que evangelizou porque amava a Deus e sabia que estas almas não poderiam ficar sem conhecer o Evangelho. Então, diante desse quadro, que nós poderíamos falar de Spurgeon, poderíamos falar de Finney, poderíamos falar de Christmas Evans, poderíamos falar de outros grandes servos de Deus, grandes evangelistas e missionários como Simon Schneider, Chatterley, Blackford, tantos outros que chegaram aqui. Nós poderíamos falar sobre diversos outros homens de Deus, mas o fato é que nós temos um percentual da população de Diadema que não foi alcançado. E agora, como fazer? Como alcançar? Falei que nós não temos uma receita, mas a Bíblia nos ensina exatamente como atingir essa população. E a Bíblia, ela nos ensina como atingir essa população exatamente na mesma ordem que nós lemos Lucas 4, no poder do Espírito. Observem exatamente o que diz Atos 1:8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui está o segredo. Qualquer um de nós é capaz de entender esse texto. Meus irmãos, é um texto muito precioso. Olha o que os servos de Deus escreveram, e entendendo e aplicando, porque ninguém nessa noite poderá sair deste recinto sem aplicar esse texto ao seu coração. Como nós vamos atingir as ruas de Diadema? Como nós vamos atingir os bairros de Diadema? Como nós vamos atingir o centro, a periferia? Como nós vamos atingir as pessoas que não conhecem o Evangelho? De que maneira? Só tem um jeito, é a proclamação do Evangelho. É o anúncio do Evangelho. O apóstolo Paulo, meus irmãos, em Romanos capítulo 15, versículo 20, nos dá uma ideia muito interessante, uma recomendação muito interessante. Veja o que Paulo diz em Romanos 15, 20. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho. Olha só, esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho. Não tem outra saída.
Mas observe que Paulo continua dizendo: não onde Cristo já foi anunciado. não onde Cristo já foi anunciado. Nós não podemos lançar fundamentos em cima de fundamentos. O que o apóstolo Paulo está falando é que ele tem a incumbência, ele é um embaixador de Cristo para pregar o Evangelho, e ele vai pregar o Evangelho. Mas ele, Paulo, sabe que não pode pregar o Evangelho em regiões que já foram evangelizadas. Então, a orientação evidente da mocidade, a orientação do presbitério, a orientação bíblica, não é que nós vamos agora lançar fundamentos em cima dos fundamentos batistas, em cima dos fundamentos da Mundial, em cima dos fundamentos da Assembleia de Deus, em cima dos fundamentos de outras metodistas e outras igrejas. Porque o que há? Paulo está falando que é necessário pregar o Evangelho, e esse é o método dele. Mas ele não vai lançar fundamento em cima de fundamento já lançado. Então nós temos que ter essa sabedoria. Mas todas as regiões de Diadema tem igreja? Tem, mas existem centenas de pessoas que não alcançaram o Evangelho, que não conhecem o Evangelho, e nós poderemos testemunhar, nós poderemos pregar. Com que autoridade nós vamos pregar? E aqui cada um de vocês, se está acompanhando essas conferências, já sabe que você é o enviado, porque o conceito primário de missões é enviar, que você é o enviado. E fazer uma certa diferença entre missões e evangelização. Evangelização é mais caseira, mas missões chega a povos transculturais. Mas nós entendemos que cada cristão é um missionário. Você jovem é um missionário. E você pode falar: eu não tenho condições para evangelizar, eu não tenho habilidade para ser um missionário, eu não tenho força, eu não tenho entendimento. Como não? Agora olhe o que a Bíblia diz. Olhe o que a Bíblia diz. Mas recebereis o poder. Vocês receberão o poder. E esse poder não está reservado para os pastores, esse poder não está reservado para os presbíteros, esse poder não está reservado para uma casta, esse poder está reservado para todos aqueles que confessam Jesus Cristo como o único Filho de Deus. Então agora você pode entender a vida de Henry Martin, você pode entender a vida de David Livingstone, você pode entender a vida de William Carey, você pode entender a vida de Adoniran Judson, você pode entender como Martinho Lutero completou a tradução da Bíblia em alemão em 3 meses. Você pode entender como João Calvino escreveu a sua famosa Instituta. Você pode entender como John Wesley era um gramático. Você pode entender como David Bryan Nash pregava os índios de pele vermelha e ele passava a noite inteira suando no meio do gelo. Você pode entender como o sogro dele é considerado como um dos maiores pregadores e filósofos americanos, Jonathan Edwards. Você pode entender como George Whitefield pregava o Evangelho com tanto poder que os Estados Unidos se dobraram e a Inglaterra se dobrou diante daquele homem. Você pode entender porque Adoniran Judson ele morria dentro de uma prisão de cabeça para baixo. É porque esses homens possuem o poder do Espírito Santo. E é esse poder que está sobre nós. Não tem o que temer, não tem o que temer. Nós não podemos recuar, não há tempo para recuar. A missão é urgentíssima e Deus nos chama e vos chama para anunciar. Então não há desculpa. Gastamos tempo com shopping, gastamos tempo com tênis, gastamos tempo com o smartphone, gastamos tempo com mensagem, gastamos tempo com viagem, gastamos tempo com muitas coisas que não visam a glória de Deus. É preciso entender que quem nos conduz ao Espírito Santo é o poder do Espírito Santo. Ele reveste a igreja, ele reveste os jovens, ele reveste os adolescentes, ele reveste o mais velho, ele reveste as senhoras com tanta graça, com tanta habilidade, com tanta sabedoria, que nós humanos ficamos estupefatos diante do que esses homens, ou diante
do que um homem apenas é capaz de fazer pelo Evangelho de Cristo. Um homem sozinho enfrentando a Índia, um homem sozinho enfrentando a China, um homem sozinho enfrentando a Birmânia, um homem sozinho enfrentando as 13 colônias americanas. E nós não podemos alcançar Diadema. E há recuo em alcançarmos Diadema? A fraqueza em nós por alcançarmos Diadema? E o mais extraordinário é o que a Bíblia nos diz categoricamente: é o poder do Espírito Santo. Quem é que pode com o poder do Espírito Santo? Quem é que pode com o Deus Trino, a terceira pessoa da Trindade? Corações de homens? Coração de Faraó? Coração de Israel? Coração dos povos não alcançados? Todos derretem-se como cera diante de uma fornalha quente, porque este é o Espírito Santo. É um Deus, meus irmãos, magnífico, é um Deus soberano, é um Deus eterno, é um Deus de poder. E a Bíblia fala: descerá sobre nós o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Ele está sobre vós. Ele vos ungiu. Onde é que está escrito isso? Lucas 4,18. Veja o que diz Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Vai continuar. E restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Olha, que verdade maravilhosa. Esse é um texto lá de Isaías, que Cristo repete. Meus irmãos, Ele está sobre nós, Ele nos revestiu. E é um poder, ao descer sobre vós, o quê? Vamos só ver o texto de novo. Recebereis o poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso conforto, Ele é a segurança da igreja, Ele é a âncora da alma. E foi Ele que habilitou todos esses grandes missionários, foi Ele que habilitou todos esses pequenos missionários, todos os pregadores que se levantam, todas as igrejas que se abrem, movidos pela graça do Espírito Santo. Não é qualquer força que está sobre nós, é o Deus Trino. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder. Que fonte maravilhosa! O que seria? Será que vocês já experimentaram o que é esse poder que flui do Espírito Santo, que é derramado sobre vós? Qual é a força desse mundo capaz de resistir ao poder do Espírito Santo? Quantos milhares de incrédulos de Ademense resistiriam ao poder do Santo Evangelho? Não resistiriam. E olha que coisa maravilhosa. E sereis as minhas testemunhas. É o poder que desce do Espírito, é o Espírito que te toma, o Espírito que te unge, o Espírito que faz com que você liberte o cativo. Mas é o Espírito que te dá a ordem. Testemunha. E o que é testemunhar? É você dizer: fulano, eu vivia morto no meu estado, eu era uma jovem que usava crack, usava drogas, me prostituía, mas o Senhor Jesus foi revelado a mim, e Ele me amou com um amor tão intenso, tão incalculável, que minha vida mudou, e eu estou dando testemunho para você que Ele também pode provocar essa transformação na sua vida. Isso que é testemunho. E sereis minhas testemunhas. Vocês vão falar ao mundo
o que Cristo fez por você, o que Cristo fez na minha vida, o que Cristo fez para gerações de pessoas, o que Cristo continua fazendo. É só isso, e não tem que temer. Você não vai ter dificuldade em testemunhar, porque o poder do Espírito Santo te revestiu, e o Espírito Santo habita o teu coração. E a Bíblia fala: e sereis minhas testemunhas. Primeiro, em Jerusalém. Jerusalém é nossa diadema. No estado, e sereis minhas testemunhas na Judéia, estado de São Paulo. E sereis minhas testemunhas em Samaria, que é o nosso Brasil. E sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Isso significa que Deus pode e Deus há de trabalhar em corações aqui nessa noite. E que nessa semana muitos de vocês estão refletindo. E é muito provável que o Senhor Deus vai torná-lo tão inquieto que você vai começar a pensar em se preparar para missões. Eu sinto muito, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, guardem lágrimas de alegria, porque os vossos filhos serão esparramados, espalhados pelos 4 cantos da terra, para testemunhar as boas novas da salvação, até que este mundo conheça a glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vocês conseguiram ver o meu slide? Estou fraquinho perto do Eduardo, mas ali eu coloquei um pouquinho da história de Diadema, também que o Lu fez, só que ele fez com maior propriedade. E falei um pouquinho de Diadema também. Os povos não alcançados em Diadema. A mensagem é essa, né? Se Deus pode ir no maior, pode ir no menor. E que Ele realmente, nessa noite, levante jovens aqui, dispostos a entregar-se a missões, que possam cumprir esse mandamento bendito dos nossos filhos, fazer com que a salvação do Senhor se espalhe por toda a terra. Bem, vocês preencheram? Todos preencheram? Alguns não, né? Bem, mas façam uma soma aí. Por favor, aí, o pessoal da mídia, apresente na tela o resultado. Infelizmente, outras pessoas que não receberam não vão entender, mas vocês depois expliquem a elas. Quem acertou de 0 a 30, olha o que é escrito lá. Gosta-feira. Vocês não precisam dizer para vocês. Guardem no coração, como eu disse. Se passaram de 30 até 99, o que está escrito lá? Tá bom? De 100 até 49. O que está escrito? Agora o final, né? Você realmente tem ser um sócio missionário. Por que isso, meus irmãos? Porque nós falamos de missões, pensamos o único missionário. Não ajudamos o único missionário. Na sua igreja não há uma comissão de missões. Não evangelizamos. Então é um paradoxo. E esse paradoxo